Vamos praticar agora a análise combinatória? Olá, amigos! Dando continuidade ao vídeo anterior, em que nós fizemos um repasse da teoria envolvida em análise combinatória, nesse vídeo agora vamos fazer tudo para ele não ficar muito longo, mas que a gente contemple pelo menos um exemplo de cada uma dos problemas, dos tipos de problema que a gente tem em análise combinatória. Vamos denominar esse vídeo de análise combinatória 2 e vamos logo arregaçar as mangas. Pondo mão aqui à obra, Quando eu chego e pergunto, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 4, 5 e 7? Amigos, olha, nós temos uma formação de números. A ordem dos algarismos interessa. Nós poderíamos chegar aqui e dizer que temos o arranjo de 5 algarismos em 3 lugares, 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, fazer o cálculo, que não é muito comum no Enem se fazer esse cálculo. Ele geralmente deixa indicado, ok? Ele geralmente deixa indicado e nós teríamos aqui 60. Mas nós podemos também, pelo princípio fundamental da contagem, qualquer um desses 5 algarismos pode brigar para ser o algarismo da casa das centenas. Qualquer um desses 4 algarismos que sobrou pode ser o das dezenas e qualquer um dos 3 o das unidades, perfazendo os nossos mesmos 60. Vejamos agora o que é que aconteceria se a gente trocasse uma única palavrinha. Olha só, quantos números de 3 algarismos podemos formar utilizando os algarismos 1, 3, 4, 5, 7. Você sentiu falta da palavra distintos? Pronto. Então é porque agora nós podemos repetir. Isso seria um arranjo com repetição de 5 elementos para 3 lugares. Ou se nós estivéssemos fazendo uma análisezinha pelo princípio fundamental da contagem, o que é que nós temos? Qualquer um dos 5 pode brigar aqui, qualquer um dos 5 aqui, qualquer um dos 5 aqui. O nosso 5 ao cubo ou o nosso 5 ao cubo. Bora. Você podendo evitar de usar a fórmula, evite. Fique sempre muito mais preso ao princípio fundamental da contagem. Lembrando que problemas de permutação com repetição e problemas de contagem, permutação circular, combinação com repetição, esses já te exigem a aplicação da equação, ok? Vamos a mais um exemplo. Uma pessoa possui 10 livros diferentes, sendo 4 de matemática, 3 de física e 3 de português. De quantas maneiras podemos organizar os livros em uma prateleira lado a lado, se os de mesma disciplina devem ficar juntos? Amigos, que tal a gente chamar esses juntos de um elemento só? Vem aqui comigo na lousa. Nós temos, conforme ele disse, 4 de matemática, 3 de física e 3 de português. Que tal nós chamarmos esses 4 livros de matemática de uma caixinha só? Os 3 livros de português e os 3 livros de física. O que é que nós podemos fazer? Nós realmente vamos permutar. É um tipo de arranjo onde todos os elementos vão ser utilizados. Porém, lembre bem, aqui, antes de a gente fazer a mistura completa, nós poderíamos pelo menos misturar as disciplinas. As disciplinas podem se misturar de P3 maneiras. Agora, dentro da caixinha da matemática, eles podem permutar entre si de P4 maneiras. Dentro da caixinha do português, de P3 maneiras. E da caixinha do física, de P3 maneiras. Você veio inicialmente para a mistura de disciplinas e depois dentro de cada caixinha, isso poderia ser expandido para pessoas batendo fotografia. Existem 2 pessoas que vão ficar juntas. O grande segredo é o juntos. Vamos mais um exemplo? Quantos anagramas existem da palavra coluna? Amigos, anagramas são palavras com ou sem nexo que a gente forma a partir das letras de outra palavra. E aí na palavra coluna não temos nenhuma letra repetida. Poderíamos ir
como uma permutação de 6, direto, porque são 6 letras, ou, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos que qualquer uma das 6 letras pode brigar para ser a primeira casa, 4, 5, 4, 3, 2, 1, e nada disso vai alterar o teu resultado, ok? Mas sempre com aquele lance, vamos deixar a equação para onde é necessária, ok? Olha mais esse exemplo. Quantos anagramas podemos formar permutando as letras da palavra matemática? Na palavra matemática nós temos 10 letras. Já sendo uma permutação com repetição, ela só vai sair pela nossa equação. E, olha só, permutando-se essas 10 letras, lembrando que são 2 letras M's, 3 letras A's e 2 letras T, quem seria o total de permutações? 10 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Você consegue, contanto que você treine bastante. O grande segredo é diferenciar qual o problema que nós estamos utilizando. Vamos adiante. Essa aqui estava no nosso Enem 2016. O tênis é um esporte em que a estratégia do jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre os 2 tenistas, porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas aí, dos atletas para essa competição? Antes de mais nada, A versus B ou B versus A é a mesma partida. Então nós temos uma combinação. E nós poderíamos observar um detalhe. Se nós fizéssemos todas as possibilidades de escolher 2 tenistas, combinação de 10, 2 a 2. Existe um princípiozinho que a gente chama princípio da exclusão, tá? Eu poderia, do meu problema, fazer a exclusão daquela em que 2 canhotos estivessem jogando. Combinação de 4 canhotos em grupos de 2. Se eu fizer a exclusão disso, eu vou ter aquele em que não aparecerão 2 canhotos. Melhor do que sair procurando cada uma das hipóteses. Olha só, combinação de 10 fatorial, 10 fatorial, 2 fatorial, 10 menos 2, 8 fatorial. Combinação de 4, 2 a 2, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Amigos, vejam que na prova eles nem o cálculo fizeram. Eles deixaram nas alternativas a indicação do cálculo, o que mostra que o que ele realmente quer é identificar de que se trata o teu problema. Olha, esses slides estão à tua disposição aí, é só você baixar. Vamos adiante? No Enem de 2017, ano passado, né, uma provinha que o pessoal insiste em dizer que uma prova é mais difícil pela outra, pela teoria de resposta ao item, é impossível o conjunto da obra ser diferente. Você não pode comparar questão a questão, de assunto a assunto. Isso aí não é o que rege a nossa prova. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador jogará uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas do jogador depende do número de jogadores, como mostra o quadro. E, meus amigos, no nosso quadrinho, ele dizia que se fossem 2 jogadores, por que uma partida? Combinação de 2, 1 a 1. Afinal de contas, A vezes B ou B vezes A é o mesmo jogo. Combinação de 3, 3 a 3, combinação de 3, 2 a 2, combinação de 4, 2 a 2. E ele queria saber se fossem 8 jogadores. Combinação de 8, 2 a 2. Essa ele fez o cálculo. 2 fatorial, 6, 8, 7, 6, 28 partidas. Mas teve um aluno que também observou que tinha uma sequência aqui. 1 para 3 aumentou 2,
3 para 6 aumentou 3, 6 para 10 aumentou 4, 10 para 15 aumentou 5, 15 para 21 aumentou 6, então meu filho, o próximo deve ser para aumentar 7. Então, não interessa o que é que você viu na prova, interessa que você chegou à resposta e faz sentido. Ainda tem aquele aluno que disse, eu só posso jogar com N menos uma pessoas, porque eu não vou jogar contra mim mesmo. Se são 8 jogadores e eu posso jogar contra qualquer um dos outros 7, seriam 56 partidas se fosse A, B e BA. Como é o mesmo jogo, divide por 2, 28. Então, não interessa qual foi o raciocínio que você usou desses. Interessa se você chegou na sua resposta. Vamos a mais um exemplo. Enem 2009. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. O primeiro foram sorteados 4 times para um grupo. Formação de grupo não interessa quem é mais importante do que quem, meu amigo. Ok? Então isso é uma combinação. Combinação de 12 times, 4 a 4. E em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Meu amigo, agora existe a importância da ordem. Qual é o jogo que vai ser primeiro? E nessa brincadeira, o que é que a gente tem? A gente tem um arranjo. E ele perguntava o que na prova? A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Ora, a gente viu que na ordem das escolhas, inicialmente o que é que ele procurou? Ele fez uma combinação e depois um arranjo. Qual não foi a surpresa quando na prova só queria saber qual era a sequência de escolhas? Ok? Para não ficar muito longo, a gente escolheu essas questões, mas eu acho que elas levantam bem a sua curiosidade para que você vá praticar mais e mais. Mas não deixe esse assunto de lado. Esse assunto é muito importante na prova, ok? Esperamos com esse vídeo ter dado significado a esse assunto muitas vezes deixado de lado, ok? Análise combinatória é possível. Vai ter a questão mais difícil? Vai. Mas você vai privilegiar aquela que é mais acessível, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.